Boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Botafogo Sincero, um canal feito de torcedor para torcedor para dar opinião sobre o Botafogo. E vamos falar desse atual momento do Botafogo, né, que gera algumas preocupações. Aposto que pelo menos um pouquinho passou na cabeça, né, dos torcedores aquele filme de 2023, aquele filme que a gente já falou que já tinha espantado, o fantasma que já tinha ido embora, mas não adianta, a gente fala isso, mas quando acontece alguma coisa parecida, isso vem na cabeça. E eu vou falar um pouquinho nesse vídeo sobre os pontos que assemelham e os pontos que diferenciam 2023 e 2024. E você, o que você acha? O Botafogo vai repetir em 24 aquele vexame de 23? Embora não dá para dizer que é um vexame porque a gente não está tão na frente, né? Mas qual será que vai ser o final dessa história para o Botafogo no ano de 2024? Comenta aí qual que é a sua opinião. Olha, não importa quão positivo seja o torcedor do Botafogo e esteja acreditando no título, não importa. Os resultados recentes e principalmente a forma como, por exemplo, o resultado de Botafogo e Criciúma se encerrou, faz com que a gente reviva alguns traumas do ano passado, né? O gol tomado no finalzinho, o desperdício de um resultado que deveria ser nosso. Se a gente for olhar para 2023, isso aconteceram algumas vezes, né? E principalmente nessa reta final, que é o que a gente está entrando agora. Faltam 8 jogos e a partir de agora, se a gente cometer erros como o que a gente cometeu contra o Criciúma, a gente não vai conseguir se manter na liderança por muito tempo, que foi o que aconteceu ano passado. Mesmo com uma distância grande, a gente começou a cometer uma série de erros e aí não tem como. Quem vem atrás vem passando o rodo e essa é uma realidade que a gente também tem que dar mérito para os adversários. Enquanto a gente vai lá e pena para fazer 1-1, ele vai lá e faz, por exemplo, 5-3 como fez no Juventude, né? Então, se a gente for pegar um reflexo dos últimos jogos aí, né? O Botafogo ele teve dificuldade para ganhar do Fluminense, ganhou com um gol chorado no final, teve um empate com o Grêmio, né? Que também nos faz reviver aí o que tem de igual de 2023 para 2024. Bom, a gente tem gols tomados no final, como aconteceu com o Criciúma, a gente tem a não utilização do Nilton Santos numa fase derradeira da competição. Então a gente já pega mais essa situação aí, né? Ah, mas contra o Grêmio foi em função das cheias, né? Da enchente lá que teve no Rio Grande do Sul. Tudo bem, não estou aqui dando mérito dizendo se está certo ou se está errado. Estou comparando cenários, né? E a gente também teve esses cenários ano passado. Então a gente teve um jogo contra o Grêmio, que era um jogo em casa e foi levado para fora de casa, e nós não conseguimos o resultado nesse jogo. Nós tivemos nesse meio tempo a gente teve um empate contra o Bahia, que é um empate aceitável, né, ainda fora de casa. Tivemos uma vitória boa contra o Flamengo, tivemos uma vitória boa contra o Fortaleza, mas nos cenários mais recentes a gente vê aí, né, contra o Fluminense, um gol no final do jogo, quase que a gente não sai dali com um resultado bom. O jogo em si não foi bom, o time não performou. Contra o Grêmio, o time também não performou e ainda trouxe um 0-0, né? E agora, contra o Criciúma, que era outro jogo, pô, o Palmeiras foi lá e fez 5-0. A gente não precisava ter feito 5-0. O time do Criciúma não é um time de bobo, não é de trouxa. É um time muito bem montado, que se encaixotou lá atrás, fez um trabalho muito bom no jogo, mas o Palmeiras conseguiu abrir espaço e o Botafogo não foi competente para abrir espaço. Então, assim, tem uma questão de competência desse time, né, nesse jogo específico, mas o fato é que depois de fazer o gol, estar com resultado positivo, dormiu de novo, de novo. A gente volta a tomar um gol no final do jogo e a perder 2 pontos preciosos que nos manteriam ainda numa distância maior contra o Palmeiras. Então agora a gente está numa distância bem perigosa. Se a gente for voltar um ano atrás, na 30ª rodada, o Botafogo estava com um jogo a menos em função ali de adiamento de tabela, né? Um jogo contra o Fortaleza, se não me engano. E naquela altura do campeonato, o Palmeiras com 30 jogos, ele estava com 53 pontos. Nesse momento ele está com 60. Então o Palmeiras está melhor do que no ano passado. O Botafogo estava com 59 pontos. E um jogo a menos, né? Porque estava atrasado, 29 jogos. Então agora está com 61, beleza, 2 pontos a mais, mas está com um jogo a mais, né?
E a gente sabe o que aconteceu depois no próximo jogo, que foi Palmeiras e Botafogo, e daí realmente a coisa desandou. E aí a gente teve mais um jogo que a gente foi fazer fora de casa, porque a gente também não podia usar o nosso estádio contra o Grêmio, e aí a gente também tomou uma invertida lá. Bom, daí para frente todo mundo lembra como foi vergonhosa a campanha do Botafogo, né, a partir dessa 30ª rodada para frente. E agora a gente tem um cenário, né, em que a gente teve que jogar fora do nosso estádio de novo. A gente corre o risco de ter mais um jogo para acontecer nessa situação, se não me engano, contra o Vitória, né? Porque também vai ter show da banda For Fun. Então, assim, bom frisar que esses shows, esses eventos são importantes para gerar receita e tudo mais, que um pouco dessas agendas também ficaram bagunçadas por causa da enchente no Rio Grande do Sul, senão não afetaria o calendário de jogos. Mas independente disso, de novo, não estou colocando essas situações como culpadas, estou comparando cenários e mostrando como isso também vem para não nos ajudar, né? O fato de não jogar em casa num campo que a gente está acostumado. Ah, não faz diferença? Faz. Pergunta para os jogadores, o próprio técnico falou isso, né? Pergunta para os jogadores como é estar na atmosfera do Newton Santos, como é jogar no gramado que já conhece. Enfim, então temos essa situação. O que tem de diferente? Bom, o Botafogo tomou um gol e ainda foi para cima, fez um gol, inclusive, só que foi anulado. Beleza, isso é reflexo também do azar que acaba acontecendo quando você deixa para decidir um jogo no final, né? O Botafogo contra o Coritiba também arrancou um gol no finalzinho, tal qual tivemos agora. E o que aconteceu depois? O jogo já era até para ter sido encerrado. O Coritiba foi lá e conseguiu fazer o gol no lance seguinte. Então, de novo, nós estamos dando margem para o azar. Não adianta falar da cera do time adversário, não adianta falar de arbitragem. Um time que jogou os 90 minutos e não conseguiu fazer gol, não dá para botar na conta da arbitragem. Não teve nada tão grosseiro assim que a gente possa atribuir à arbitragem a responsabilidade pelo Botafogo não ter feito o resultado, né? Dito isso, né, temos que pensar o que fazer para não repetir esses problemas de novo, porque não precisamos viver 2023, né, de novo em 2024, mas a postura precisa ser diferente. E aí, por falar em postura diferente, talvez isso passe por não colocar em campo jogadores que estiveram em 2023. Não estou aqui fazendo nenhuma caça a jogador específico, não. A realidade é que a torcida ela precisa apoiar o time. E a torcida vai apoiar enquanto vê o time se dedicando, né, fazendo por merecer. E, infelizmente, alguns jogadores, inclusive do ano passado, não parecem ter o mesmo apoio da torcida porque não estão jogando o mesmo nível de futebol e aí entram, às vezes, até em desconexão com o time ou com o placar já adverso e não vão performar do jeito que deveria. E aí vai vir na cabeça do torcedor, porque o torcedor é passional, não adianta a gente querer dizer que não, né? E vai vir à tona que esses jogadores participaram em 2023, né? Então, assim, todo mundo falava que o Marlon Freitas estava jogando um bom futebol esse ano. Aí, nesse jogo contra o Criciúma, já todo mundo reclamou dele. E eu também tenho a minha opinião de que ele não jogou bem. Não jogou bem. Não clareou jogadas como às vezes ele clareava. Ah, não consigo fazer um lançamento também, não tinha espaço, beleza. Mas não performou, né? Tiquinho Soares acabou fazendo gol, mas muito mais na sorte do que numa jogada de habilidade. Eduardo entrou, pouco contribuiu. E a gente toma um gol, né? Com quem? Com o Adrielson na zaga. A gente já tomou um gol com ele em outro jogo que eu acabei comentando, inclusive, num vídeo aqui. Então, assim, é o Adrielson a culpa? Não, não é que ele seja a culpa, né? Foi contra o São Paulo, agora eu lembrei. Ele entrou e meio que deu uma desorganizada na zaga porque fez o Baço jogar pelo outro lado que não estava treinando. Enfim, esses jogadores fazem com que a gente volte isso à tona, né? Temos o Tietê, que entrou e também pouco contribuiu. Eu gosto do Tietê, né? Mas acho que nesse momento, inclusive com o desempenho que o Vitinho está tendo, para não pegar ranço do Vitinho, compensava mais colocar o Tietê na lateral, e isso é compartilhado por muitos torcedores e pessoas que comentam jogos também falam sobre essa opção. Então eu colocaria ele lá para incomodar menos, já que a nossa lateral direita não está sendo resolvido o problema dela. Então sempre que colocar um jogador do ano passado ali, vai gerar pensamentos, vai gerar ideias, vai gerar lembranças. Eu evitaria usar.
Poxa, nós temos o Matheus Martins, comprado também bem carinho esse jogador, né? Por que colocar Tiquinho e Eduardo e não colocar Matheus Martins nesse jogo? Por que deixar Luiz Henrique até o final e ainda com aquela jogada displicente que acabou gerando o gol do Criciúma? Será que realmente não temos jogadores novos ali? Por que a insistência no Tietê e não no Alan? Isso é uma pergunta que muita gente se faz. Alan realmente não performa nos treinamentos para não ter uma chance e o Tietê continuamente ser escalado? Qual é o caso especial aí que o Arthur Jorge tem com o Tietê? Então tudo isso faz com que a gente lembre de 2023. Os jogadores fazem a gente lembrar. O fato de a gente começar a jogar em campo que não é nosso faz a gente lembrar. E o fato de tomar gol no final faz a gente voltar a lembrar de 2023. E agora, o que temos pela frente? Bom, o próximo jogo não é um jogo fácil. Jogo lá em Bragança Paulista, contra o Bragantino, e aí faz de novo a gente lembrar do ano passado. Eu lembro que fui nesse jogo, o resultado acabou sendo 2-2, né? A gente teve ali a gente tomou um gol cedo e aí aquilo dali já deu uma desestabilizada, a gente já deu uma, como torcedor também, a gente dá uma desanimada, não tem como. O jogador com certeza também passa por isso. E aí, em jogadas ali até meio, eu diria, de sorte, a gente conseguiu fazer gol, fez 1-1, fez 2-1, e aí estávamos levando a vitória para casa. E o que aconteceu na reta final de jogo? Tomamos 2-2. Então esse próximo jogo contra o Bragantino, eu não lembro exatamente em que rodada foi ano passado, mas fez parte dessa derrocada final, né? Ele também estava nessa lista de 8 jogos finais aí, e também coincidiu de ser um jogo em Bragança, a gente tomar o empate e voltar de lá muito mais desacreditado, que é o que não pode acontecer. Então isso vai muito da mentalidade do Botafogo a partir de agora, como o Arthur Jorge vai trabalhar essa mentalidade lá. E aí trabalhar essa mentalidade em jogadores que não passaram por isso, de novo, é uma coisa. Agora, em jogadores que já passaram por isso, vai passar o filme na cabeça. Não me diz que não passa. Tá? Se o torcedor lembra disso o tempo todo, né? Imagina o jogador que tem a pressão de estar em campo e fazer o resultado. Então vamos para lá, depois de um jogo difícil pela Libertadores, entre um outro jogo que vai ser o decisivo pela Libertadores, e qual time irá a campo? Será que o time vai estar descansado? Será que o time vai ter a disposição para jogar? O Bragantino pode não estar muito bem, mas é um time que oferece resistência. Né? Enfim, a gente já viu, né, esse filme outras vezes. Contra o Criciúma também era para ser um jogo fácil. Contra o Juventude era para ser um jogo fácil. Perdemos. Né? Contra quem mais era para ser um jogo fácil? Bom, até contra o Grêmio, que não vivia um bom momento, né? Empatamos. Contra o Criciúma, lá na casa do Criciúma, perdemos. Então, muito jogo que era para ser tranquilo para a gente acabou não aproveitando. Então, a gente tem que agora fazer o resultado em Bragança, depois temos jogo contra o Cuiabá em casa, e aí sim, contra o Cuiabá, aí não dá para deixar, perdão, contra o Vasco e depois Cuiabá, né? Se não me engano é essa a sequência. Não estou com a tabela aberta aqui dos jogos, mas é Vasco e Cuiabá, os dois jogos em casa. O Vasco, pô, a gente tem que ganhar do Vasco, né? A gente tem que ganhar, aproveitar que eles devem estar desanimados aí com a desclassificação. E aí depois tem o Cuiabá que está lá brigando para não cair. Então são jogos que a gente precisa fazer o resultado para não depender do quê? Porque ali na frente vai ter o quê? Primeiro que a gente pega um Atlético Mineiro, que querendo ou não é o Atlético Mineiro, né? E aí depois a gente ainda tem pela frente o Palmeiras, que está a um ponto da gente. E que quando pega um time e tem a oportunidade de massacrar, massacra, joga. Eu não acredito mais nessa história de que a gente joga o melhor futebol do Brasil. Já faz alguns jogos que isso não acontece. Já faz alguns jogos, já contra o Fluminense, contra o Grêmio, contra os dois jogos contra o São Paulo. O primeiro jogo contra o São Paulo, beleza, no primeiro tempo. O segundo jogo contra o São Paulo já não foi um jogo bom. Já não foi. Então, assim, o Palmeiras, quando vai lá, faz 5-0 no Cuiabá, fez 5-0 no Cuiabá. O que a gente vai fazer com o Cuiabá? Ele foi lá e fez 5-0 no Criciúma. A gente empatou com o Criciúma em casa. E com o Cuiabá, a gente vai fazer o quê? Né? Com o Juventude, ele fez 5-3 lá. Tomou 3 gols do Juventude. A gente também tomou 3 gols do Juventude, só que a gente só fez 2, eles fizeram 5. Então, antes a gente não tinha o melhor saldo de gols, mas a gente tinha o melhor ataque do campeonato.
Agora, a gente não tem mais o melhor ataque e não tem o saldo de gols. Então, numa eventual disputa de critérios né, de desempate, a gente já tem duas coisas negativas aí a nosso favor. Então, gente, assim, para resumir o vídeo, né? Existe sim um fantasma de 2023. Esse fantasma ele só vai acabar com o título. Porque enquanto isso, a gente vai o tempo todo encontrar pessoas na rua olhando para nós e dizendo assim: vai pipocar, vai pipocar, vai pipocar. E se o ano passado, com 6 pontos de diferença em um jogo a menos, a gente entregou o título para o Palmeiras, qual é a confiança que a gente pode ter esse ano de que com 1 ponto na frente a gente vai fazer algo diferente? Ah, porque o time é diferente, o time joga diferente, está administrado diferente. Beleza, então, Botafogo, mostra isso pra gente. Tem jogo contra o Peñarol, que é o jogo mais importante do ano, na quarta-feira, e a gente vai estar lá para apoiar, vai ter muita gente na torcida, mas mostra pra gente que vai ser diferente. E quando chegar no sábado contra o Bragantino, voltando a jogar pelo Brasileiro, mostra isso pra gente. A gente está aqui, a gente vai apoiar, inclusive perdendo, a gente vai apoiar. Ah, pode diminuir um pouquinho o sócio torcedor, não sei o quê, mas a gente está aqui, a gente vai continuar torcendo, Botafogo ganhando ou perdendo. Mas para que a gente acredite de fato no título, vocês também têm que fazer por merecer. Beleza, time? Nós acreditamos em vocês, mas esperamos aí uma melhora nessas atuações nos próximos jogos. Beleza? Quem chegou até aqui, acompanhou, muito obrigado. Comenta aí o que você achou, comenta a sua opinião, dá a sua opinião sobre esse Botafogo de 2023 e 2024, o que acha que vai acontecer. E aproveita também, dá uma curtida para apoiar o canal, se inscreve, compartilha com os seus amigos botafoguenses, ou até quem não é botafoguense, para dar uma cornetada, não importa, tá bom? Obrigado, uma boa noite.